Moradores de um condomínio em São Paulo enfrentam uma briga com a administradora do local e o Ministério Público por conta de um embargo. Esse embargo existe há 24 anos, Gardinali. Pois aí tudo começou depois de uma explosão no lugar, William. Na época, a Justiça decidiu pelo depósito dos pagamentos restantes dos apartamentos em juízo, porque os imóveis corriam risco de serem demolidos. E daí alguns moradores acataram, outros foram orientados por advogados a não pagarem. O que aconteceu? A dívida acumulou. A dívida, William, é muito superior ao valor original e ao de mercado atual. E com esse impasse, as famílias que não têm como pagar temem ser despejadas. O que é que pode acontecer nesse condomínio? Olha, as pessoas podem perder realmente os seus apartamentos, porque a cobrança ela vem a partir de um TAC, que é um termo de ajuste, né? De que conduta, foi feito né? de conduta Isso. Pelo Ministério Público, junto com a empresa que está cobrando esses valores. E aí, a Justiça já determinou essas cobranças. Agora, você vai acompanhar o desespero de algumas pessoas, senhoras, que devem R$300 mil, o valor de mercado 220 do apartamento, né? Então, é uma situação muito complicada que já vem há 20 anos. E o detalhe desta senhora, que deve 300 mil, o apartamento vale 220, ela já tinha pago metade do valor do apartamento. Então, será que esses juros, eles estão dentro daquilo que se pode cobrar? Né? Porque algumas pessoas que resolveram não efetuar o pagamento em juízo acabaram criando um problema para si hoje. Isso depois de 20 anos. A gente vai acompanhar e o pedido dessas famílias aqui para que elas não percam os seus apartamentos. Balança. O sonho do apartamento próprio, Antônia realizou há 30 anos. Conquistou uma tranquilidade que há alguns meses simplesmente acabou. Foi um esforço tremendo, porque sempre trabalhamos honestamente e agora a gente pensou que estava sossegado num apartamento, né? E agora vem essa cobrança absurda que a gente não tem condições de pagar isso. A moradora está entre milhares de famílias que moram neste condomínio de Mauá, na Grande São Paulo, que temem ser despejados por causa de um problema bem antigo. As moradias foram construídas onde funcionava um aterro de lixo industrial. Depois do empreendimento construído e de já ter moradores, no ano 2000, resíduos tóxicos no solo causaram a explosão de uma caixa d'água. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Naquela época, várias famílias já tinham pago parte dos valores dos imóveis. Mais de um ano depois, a Justiça então decidiu pelo depósito dos pagamentos restantes em juízo. Alguns acataram, outros foram orientados por advogados a não pagarem. Hoje, os moradores têm em mãos grandes dívidas. A cobrança está sendo indevida, eles estão cobrando a gente aí com juros em cima de juros, 275% em cima daquilo que é um valor que não tem como estar certo isso daí. Há mais de 20 anos na Justiça, o processo já passou por todas as instâncias. Em novembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal condenou a cooperativa que era responsável pelo empreendimento na época a indenizar os moradores por danos morais. E na parte de danos materiais, os compradores teriam o direito a ter o dinheiro de volta, caso os apartamentos não estivessem em condições de moradia por causa da explosão e por terem sido construídos em local com solo contaminado. Mas, segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, o local foi considerado apto para moradia. Ao mesmo tempo, outra cooperativa que também é responsável pelo empreendimento pediu um termo de ajustamento de conduta ao Ministério Público, requerendo o direito a receber as dívidas dos moradores. O acordo firmado com a promotoria diz que as famílias devem quitar os apartamentos com juros corrigidos. Na época, valiam em torno de R$60 mil. Dona Antônia, por exemplo, que já tinha pago mais da metade do valor, hoje deve quase R$315 mil, valor que ultrapassa o teto de R$220 mil definidos no acordo. Ou seja, mais de 2 vezes o valor de mercado atual. A gente não tem condições, a gente se sente com medo sim, porque a nossa segurança é essa, né? E a gente não tem mais idade para financiar nada, para comprar outra coisa, a gente não sabe como fazer. Para o advogado dos moradores, as dívidas já deveriam ser consideradas prescritas, ou seja, não existem mais por serem antigas. Na verdade, não existe dívida. Dívida, o que os moradores eles têm a receber
eles têm a receber, não a pagar. Então, essa suposta dívida, ela está prescrita. Em outros casos, um morador que tinha pago 75% do apartamento hoje deve R$150 mil. Outra desembolsou mais de 80% e hoje precisa pagar quase 110 mil para quitar o imóvel. Este jurista explica que as famílias que não depositaram os valores restantes em juízo podem ter problemas, já que descumpriram decisão judicial. A decisão não autorizou, não suspendeu a exigibilidade das cobranças. Portanto, eles teriam que continuar pagando. Só uma decisão que suspendesse a exigibilidade permitiria que eles suspendessem os pagamentos. Ele afirma que as famílias podem pedir uma revisão dos valores cobrados para saber se existe abuso de juros. Teria que se analisar esses cálculos, refazer um cálculo e verificar se estão dentro dos parâmetros legais. Instituições não financeiras como construtoras não podem cobrar juros acima de 1% ao mês, nem menos no capitalizar os juros, ou seja, o fenômeno dos juros sobre os juros. Eles podem cobrar juros de até 1% e de forma simples. A caixa d'água que explodiu ficava no lugar desta. Ela foi trocada, hoje aqui é um jardim e tudo parece estar na mais perfeita normalidade. Mas os moradores relatam que têm problemas além das altas dívidas. Eles também alegam que muitos desenvolveram problemas de saúde inexplicáveis, sendo que antes eram saudáveis. Eles acreditam que isso tem a ver com as mais de 40 substâncias tóxicas que foram identificadas aqui depois da explosão. Eu sou uma que tenho tireoide desde então, mas nunca vincula-se, né, às infecções do solo, mas diversos pessoas falando de problema de saúde, fora as crianças que foram as mais prejudicadas na época, eram conhecidos como os moradores do Chernobyl. Pensa você sair da sua casa e chegar com um nome desse. As famílias lidam com a desvalorização dos apartamentos por causa do acidente e enfrentam pela segunda vez o medo de perder os lares. Eu já sou uma pessoa de idade, não tenho condições de trabalhar e preciso morar no meu lugar, que eu sempre sonhei ter um sonho. Um sonho foi um pesadelo para a gente. Todo mundo está nessa situação. Justiça! Justiça! Situação muito complicada, né? A cooperativa informou que não existe qualquer decisão judicial condenando a empresa a indenizar quem quer que seja e reforçou que a cobrança das dívidas pôde ser retomada, já que não há mais risco de demolição dos prédios.